Oi, Lara, boa tarde. Só estou esperando a turma chegar, que é 14h20 o nosso horário, tá bom? Você está me ouvindo? Boa tarde, Lara. Você está me ouvindo? Boa tarde, professor. Boa tarde, querido. Estou dando um tempinho, esperando a turma até 14h20, que eu coloquei um link de 14 horas, mas na verdade é 14h20 a nossa aula, tá? Aí eu só estou acabando os procedimentos e já retorno aqui, ok? Lara, vai começar eu e você, tá bom? E aí o pessoal que for chegando, por respeito também, a que você chegou, aí a gente vai fazendo um link, pode ser? Boa tarde, Tobias. A data do... Gente, observe. Boa tarde, Lara. Boa tarde, Tobias. A Gabriela entrou, acho que oscilou. Eu peço desculpa, está uma oscilação muito grande, não sei na casa de vocês, mas está uma oscilação muito grande hoje em Belém na internet, tá? E é por isso que eu tinha marcado 14 horas antes, tá? Mas a nossa aula começa às 14h20. Eu vou fazer uma breve exposição do que significa o trabalho demandado para vocês, tá bom? E aí eu peço a vocês, professor, eu não entendi, estou com dúvida. E aí o que eu vou pedir para vocês? Vocês podem fazer tanto por chat quanto por áudio a pergunta, ok? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, professora. Boa tarde. Boa tarde. Então, olha só. Boa tarde a Gabriele também que está entrando. Esta semana, nós estamos falando de uma aula que foi conjugada, que nós deixamos para vocês, e, na verdade, a gente está falando da atuação do administrador. Só que ela não é tão abstrata, porque essa atuação, ela está ligada aos rumos da pandemia, tá? No ano de 2020. Então, já tem um recorte aí metodológico que é no sentido de tempos da pandemia, tá? Só que, em relação à teoria geral da administração, nós poderemos fazer link com várias situações, tá? Mas eu vou fazer com algumas, ok? Vamos lá. A primeira delas, turma, é assim. Quando a gente está falando de pandemia, ora, pandemia não é uma coisa dentro da empresa, não é culpa das empresas, é um fator externo. É um fator externo às empresas. Se é fator externo às empresas, ele afeta as organizações. E aí, o que vai restar para as organizações? Para as organizações, elas vão precisar de adaptação, tá? Elas vão precisar se adaptar. Professora, dá exemplo de adaptação. Ok. Organizações que, por exemplo, tinham pessoas idosas trabalhando e fizeram com que esses idosos ficassem em casa e utilizaram com os idosos, para os idosos que têm facilidade com a informática, porque ainda tem essa ressalva, tem que ter facilidade com a informática, utilizaram a teleconferência, utilizaram a aula remota, tipo como nós estamos fazendo. Mas também tiveram outras circunstâncias que a empresa ficou tão difícil para pagar as suas contas que ela foi por uma alternativa de suspensão de contrato de trabalho. Ou seja, o funcionário continua sendo da empresa, ele não foi demitido, mas naquele momento se suspendeu o contrato dele temporariamente.
ou até se adiantou férias coletivas. Então, reparem que suspensão, férias, questão remota, empresas que não atendiam via delivery e hoje estão atendendo, organizações que, por exemplo, não atuavam nenhum tipo de situação de entrega em domicílio e estão fazendo, são exemplos de adaptações nesses tempos contingenciais. E tem uma teoria em administração que diz, se eu estou falando da variável ambiente e esse ambiente é externo e impacta a empresa, o nome dessa teoria é TGS, que foi a última teoria vista, é a Teoria Geral dos Sistemas. Então, essa Teoria Geral dos Sistemas é uma teoria que embasa as organizações terem que se adaptar. Entendido? Mas por que se adaptar? Senão elas não vão conseguir sobreviver, tá? Elas vão se adaptar no sentido de observar o que o governo tem proposto para elas, tá? Porque elas podem até ter redução do seu custo fixo, mas elas não têm redução da tecnologia, já que elas estão investindo o que era do custo fixo em tecnologia, e nem estão conseguindo reduzir o custo que a gente chama da internet, que é a tecnologia, e também da questão trabalhista, que ela não demite funcionários, ela tem toda a carga normal de pagamento mensal. Ainda conta com inadimplência. Então, eu estou colocando isso para vocês porque vocês, para a base do argumento de vocês, professor, o que você está falando é obrigado eu colocar na minha argumentação? Não, mas eu estou dando para vocês munições para vocês melhorarem a dissertação de vocês, já que, como o trabalho vale 4, e não vai ser a nota da Ellen, nem a nota do Bruno, nem a nota, no caso do professor Humberto, tá? Vai ser a nota compartilhada dos professores. Então, eu acho que é 3,5, outro colega acha que é 4, outro acho que é 3,20, soma e divide pelos 4, tá? Então, é essa nota que vai ser gerada. A nota que é gerada é pela soma e divisão do número dos componentes dos professores. Só que, claro, que eu não vou falar, não vou conseguir fazer, professora, numa redação, tudo que tu pedires, claro que não. Então, eu estou dando ideias para vocês e vocês fiquem à vontade e livres para ir pegando essas ideias e fazendo essa redação, tá ok? Então, se você for tocar na sua redação em TGA falando de meio ambiente externo, você inevitavelmente vai ter que tocar na teoria geral dos sistemas. Tá claro até aí? Boa tarde, Marielle. Sim. Ok. Olha só, na teoria geral dos sistemas, eu não sei se vocês lembram, mas tinha 2 tipos de ambiente. Não sei se vocês recordam. O primeiro era o ambiente de tarefas. Para quem não lembra, o ambiente de tarefas são os clientes, são os fornecedores, são os órgãos que fiscalizam a empresa, tá? Exemplo, PROCON, exemplo, Ministério do Trabalho e Emprego, etc., só para vocês entenderem, tá? Então, e também concorrentes. Então, só para vocês entenderem que é isso que é o ambiente de tarefa. Ah, professora, então eu posso também colocar na minha argumentação, caso a minha equipe enverede pelo tema ambiente externo e questão pandêmica, eu posso falar que as empresas buscam facilitar para os clientes, com certeza. Que elas estão buscando renegociar com o cliente, com certeza. Que elas estão fazendo uma cobrança de dívida menos pesada, porque sabe que a inadimplência está muito grande? Com certeza. Ah, então a empresa também está negociando com os fornecedores dela, por exemplo, pedindo para que eles cobrem mais baixo o preço, porque se elas não têm quase para quem vender, como é que o fornecedor quer vender o mesmo preço? Com certeza. Então, reparem que eu estou citando vários exemplos que podem ajudar vocês na redação. Nem é preciso colocar todos eles, tá? Então, as empresas
elas abrem um pouco mais oportunidade para os clientes, elas têm negociado com fornecedores, porque elas sabem que os órgãos de fiscalização não estão fiscalizando de menos, não, estão fiscalizando de mais. Tanto é que tem negócio aí sendo embargado, tá? Não pode funcionar. Eu não sei se vocês sabem, shopping e questões de barbearias e estéticas que iriam iniciar nesta quarta-feira que passou, só vai ter abertura pelo prefeito no sábado agora. Ah, professora, mas eu passei bem ali, tinha um salão aberto. Realmente ele está, mas ele está descumprindo a lei. E esse órgão de fiscalização, se passar lá, que é pela prefeitura municipal, vai multar o estabelecimento. Então, esse ambiente de tarefas é muito louco, porque um olho no cliente, um olho no fornecedor, um olho em quem me fiscaliza e está de olho na concorrência também. O que o meu colega concorrente está fazendo? Para vocês terem uma ideia, concorrência não é rivalidade. Concorrência não é rivalidade necessariamente. O grupo de barbearias em Belém, as empresas de barbearia, elas se uniram. E quando uma das barbearias em Belém disse que ia atender em domicílio, porque já tinha passado o lockdown, então atender para barbear pode em domicílio, porque nós já saímos do lockdown, as outras empresas de barbearia disseram, legal, a gente concorda, vamos atender domicílio. Então, as barbearias, elas tiveram um impacto muito grande financeiro, mas diferentemente dos salões das meninas, as barbearias conseguiram se unir, apesar de serem rivais no sentido de disputar o mesmo cliente praticamente, mas elas se uniram no tempo de pandemia e elas criaram um protocolo único para elas atenderem as pessoas em domicílio. Então, pessoal, olha o que a pandemia está revelando, que o concorrente que eu nunca olhava, que eu falava mal, pode ser o meu parceiro nesse momento, que é melhor dividir do cliente do que ficar sem cliente nenhum. Vocês estão me entendendo? Agora, tem um outro ambiente também, que é o ambiente geral. O ambiente geral são fatores que a empresa não pode negociar. Porque aqui, pessoal, a empresa podia negociar. Bem aqui, ó. Vou até colocar aqui. Aqui a empresa pode negociar. Tá? Só que os fatores do ambiente geral não dá para negociar. Como, professora, não dá? Exemplo, leis. Vieram duas medidas provisórias, a 927 e 936. Vocês não são obrigados a saber o jurídico, mas é só para vocês ficarem a par do que está acontecendo. Em nível jurídico, essas duas medidas provisórias, para quem não sabe, medida provisória tem força de lei, é só em caráter excepcional e urgente. Essas medidas provisórias é que disseram que férias podem ser antecipadas e contratos de trabalho suspenso, excepcionalmente, pelo menos até dezembro de 2020, devido a uma situação contingencial de saúde pública, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, se a empresa chegar, me dê férias então, patrão. Não, não posso dar. Pode sim, patrão, tem uma medida provisória, me dê, depois a gente negocia. Não pode, pela lei não pode. Então, esse patrão, ele está fora do que está sendo discutido, né? Porque a lei no ambiente geral me diz que eu posso, a questão econômica, esse auxílio emergencial do Poder Executivo de R$ 600 para as famílias é um exemplo de questão econômica para tentar. Tem críticas em relação a ele, se ele chega a todo mundo, pessoas recebendo que não deveriam receber, mas a intenção dele é muito boa, tá? Para chegar para o auxílio emergencial. E nós estamos com uma instabilidade política, né, pessoal? Briga a todo tempo. É presidente, é Senado, é Câmara, é STF, é Câmara, enfim. E essa instabilidade política tem levado à queda na moeda. Então, eu poderia ficar falando aqui várias coisas, mas eu queria saber se nesse primeiro momento vocês entenderam que vocês podem, não é obrigado, mas vocês podem, na redação de vocês, se quiserem tratar de ambiente externo, a teoria será correta para abordar a teoria geral dos sistemas, veiculando tanto o ambiente de tarefas quanto o ambiente geral. Ficou claro isso, turma? Sim, professora. Alguma dúvida em relação à teoria geral dos sistemas? Fica claro o que ela tem para falar? Está travando um pouco. Está travando? Eu não sei se é só para mim. Sim.
A Lara está evidenciando que está travando para ela. Gabriele, Marielle e Tobias. Na verdade, ainda tem mais gente, perdão, tá? Daniela, que chegou, Lucas, sejam bem-vindos. Lívia, está travando para vocês também? Para mim, tá. Não, professora. Não? Tá. Lara, hoje a internet está extremamente estranha. Tá? Aqui em casa agora não, mas de manhã teve muita alteração, tá? Você não entendeu alguma coisa e quer que eu repita, Lara? Eu acho que tá. Olha só, então se a pandemia for atrelado ao fator externo, ok. Agora a pandemia, ela também pode levar a uma questão comportamental, tá? Ela tem afetado o psicológico. Opa. Aqui agora a minha que deu uma travada. Vocês ainda estão me ouvindo? Desculpa ficar perguntando aqui como está oscilando a rede. Eu preciso só que vocês digam por chat se está tudo ok. O Tobias está dizendo que está cortando. Está cortando agora? Como é que ficou? Tá a mesma coisa? Melhorou alguma coisa? Sim. Alguém de vocês pode falar por áudio só para saber se de repente o problema está aqui? Porque pode não ser na internet, pode ser que o problema é porque, ó, como eu estou aqui com áudio, eu regulo aqui o volume. E eu descobri numa turma que o volume estava muito baixo, por isso que não estava legal. Se alguém falar pelo menos um oi, eu vou saber se está bom ou não o retorno. Tá perfeito aqui para mim, professora. Eu tô conseguindo escutar a senhora bem. Tá bom, então. Qualquer coisa vocês colocam no chat, tá? E fiquem dando retorno, sim. Então, vamos lá. A pandemia, ela também afeta a questão comportamental, afeta o psicológico, ela tem afetado o relacionamento no ambiente de trabalho. Professora, mas ela tem afetado o nível pessoal. Ok, mas como a nossa disciplina não é psicologia, eu não vou enveredar nem para traços psicológicos, nem psiquiátricos. A gente vai imaginar que a gente está numa organização, porque a redação pede a atuação do administrador, ok? Mas a gente sabe que tem esse outro lado que está sendo bastante afetado em algumas famílias. Então, aqui nós estamos falando de afetar o relacionamento na organização, ou que a gente fala também interpessoal, entre as pessoas. E aí nós tivemos uma teoria em administração várias, né? Nós tivemos a primeira teoria que foi do Elton Maio, de relações humanas, mas eu não queria pegar Elton Maio, porque o Elton Maio, não sei se vocês lembram, ele ficou muito preso à experiência de Hawthorne. Então, e ele também só fez na Ernest Electric. Como a pandemia, ela não afeta uma empresa, ela afeta várias empresas, então eu acho ser mais apropriado nós falarmos da teoria comportamental, que é uma continuidade da teoria das relações humanas. Então, vocês também, se quiserem, professora, eu não quero ir pelo ambiente, por qual outra base argumentativa eu posso ir? Você pode ir por ambiente, se você não gostar, achou, pô, não é a que eu tenho mais expertise, o meu grupo não é, o meu grupo, ele lê o tradicional, a gente não domina tanto.
pode ir pela variável comportamental. E também tem grupos que vão pelas duas variáveis. Tem grupo que vai falar todas o que eu estou falando. Aí, pessoal, professora, quem fala uma e quem fala várias, para mim não é a quantidade. Eu quero deixar muito claro. É a coesão e coerência nas ideias. É o encadeamento lógico das ideias. E tranquilizando a turma. Não copia o Kevenato. Falem com a linguagem de vocês, ok? Eu não quero entejar que esteja segundo o Kevenato, página tal, porque senão é cópia do Kevenato. E eu leio o Kevenato também. Então, a minha sugestão é ler o Kevenato, ouve um vídeo, só é para entregar dia 14, eu ainda estou no dia 5, então não tenho por que me apressar. Vou ouvir cada professor, vou reouvir, porque a professora vai deixar esse Zoom no NEAD. Vou prestar atenção no que cada professor está falando. E quando eu colocar minhas ideias, eu vou ver aquelas ideias que eu também concordo, porque fica mais fácil escrever. E aí, se o meu grupo achar que dá para pegar a variável ambiente num parágrafo e no outro parágrafo a comportamental, gente, maravilha. Mas isso não é caráter obrigatório, isso é caráter sugestivo. Agora, claro, o que não pode ter, professora, não pode fazer uma redação sem TGA, não tem como, né? Tipo, tem que ter TGA. Como é que vocês vão puxar isso? E lembre-se, na argumentação, não precisa ficar na disciplina TGA tal coisa, aí ponto parágrafo. Na disciplina de metodologia tal coisa, porque vai parecer ensino médio. Como nós já somos, vocês já são universitários, claro, iniciais, mas já são iniciais porque é o primeiro período, todo mundo já foi inicial, eu e várias pessoas um dia, não precisa colocar o nome da disciplina. Os professores, eles vão estar atentos. Tá? Então, você tem total liberdade de começar, por exemplo, dizendo assim, só um exemplo, tá? Em relação à questão pandêmica, ela afeta bastante a atuação do administrador, tá? No que tange às organizações, a variável ambiente apoiada na teoria geral do sistema, eu não coloquei professora Ellen de TGA. Eu já sei que está falando do ambiente, eu já sei, eu já prestei atenção na redação. E de repente, aí pronto, finaliza. Aí no outro parágrafo. Diante disto, o ambiente afeta muito a variável financeira nas empresas. Pô, o professor Humberto já sacou que é com ele o segundo parágrafo. Então, eu quero tranquilizá-los para que vocês tenham um bom encadeamento lógico, que eu sei que, no caso, a metodologia e a própria redação empresarial, que não está nessa aula conjugada, porque ele já tinha concluído a pontuação dele, já tinha imaginado a pontuação do professor Jorge, mas ele ensinou para vocês como fazer uma redação e vem a metodologia para ajudá-los também, tá ok? Então, muita tranquilidade nessa hora, tá? Então, prosseguindo, a variável comportamental, o que eu posso pegar dela? Bom, gente, na variável comportamental, sugestões também, não é obrigação. De repente, você tem outro ponto que você quer abordar, tá? Mas na variável comportamental, quando eu falo em satisfação do trabalho, se o funcionário está satisfeito ou não, satisfação, tá? Com o trabalho, tem um autor que nós abordamos, que foi a teoria dos dois fatores, de um autor chamado Herzberg, e ele disse que tinha tantos fatores higiênicos, quanto os fatores motivacionais, ou seja, o fator higiênico depende da empresa e o fator motivacional também da empresa, mas do indivíduo, se ele gosta do que ele faz. Então, vocês podem ir até o Herzberg, entender o que ele fala e dizer, bom, se a gente for para uma questão pandêmica, eu vou dizer qual é o maior desafio. O desafio é manter a minha equipe coesa, é manter com que os funcionários entendam a missão da empresa, o propósito dela e se engajem. Porque, tem funcionário que é super engajado, mas tem funcionário, essa questão pandêmica, eu tenho que fazer aquele relatório, eu tenho que entregar, tá, eu vou fazendo. E aí, aquele funcionário que era engajado começa a ficar um pouco assim, mais triste, mais isolado, cada pessoa reage de um jeito, isso não é crítica, vai depender muito da capacidade de resiliência, de superação de obstáculos,
Tem pessoas que saíam todos os dias, estão quase 3 meses dentro de casa, praticamente só saindo literalmente para se alimentar, quando é necessário, né, a um supermercado, etc., ou posto de saúde. Então, nós sabemos que isso mexe. E aí fica aquela pergunta: quando o administrador pode passar pelo corredor, abrir a porta e dizer: oi, fulano, tá tudo bem contigo? É mais fácil. Mas quando o administrador tem que usar uma plataforma remota, como eu estou fazendo com vocês, imaginem que vocês fossem, hipoteticamente, funcionários de uma empresa e eu fosse a gerente dessa empresa, hipoteticamente. Como é que eu vou tentar entender individualmente e as particularidades de cada um? Eu teria que saber como é que está a Daniela, como é que está a Gabriele, como é que está o Giovanni. Aí depois eu ia marcar um outro momento para conversar com a Lívia, com o Lucas, com o Tobias, com o Hilder. Vocês percebem do que eu estou falando? Eu tenho que dar uma atenção mais humanística, eu tenho que dar uma atenção mais colaborativa, mas eu estou longe. Então, precisa reforçar uma gestão mais humanística, mais empática, se colocar no lugar do outro, tá? Só que o desafio é que a empresa está longe. Esse que é o desafio. Ok? A outra coisa que nós colocamos dentro da teoria comportamental foram várias coisas, motivação, mas um fator eu chamo a atenção, o papel do líder. O papel do líder, o papel do administrador nessa gestão, como fica em momentos como esse? Porque, assim, dizer que um líder engaja pessoas, transforma pessoas, impulsiona pessoas num momento estável, beleza. Agora, como impulsionar no momento que se tem problemas psíquicos, que se tem dificuldades alimentares, que se tem empresas fechando, que se tem pessoas desempregando, tá? Que se tem cerceamento de uma certa forma de decretos estaduais e municipais para a não liberalização da economia. Por outro lado, a vida humana é mais importante, então a saúde está em primeiro lugar. Como é que eu posso ser líder, posso ser um espelho, posso ser um vetor para o meu funcionário nessa circunstância? Então, também é uma outra, vamos dizer, sugestão que vocês poderiam adotar, tá? Então, pessoal, o que eu estou trazendo mais são campos de ideias que vocês podem reforçar, mas qualquer dúvida, professor, eu pensei em tal ideia, pode? E aí você traz para a gente, tá? A hora que você quiser interromper, fica à vontade, tá bom? Também tem a questão da pandemia, que não é nem o fator externo, nem o fator comportamental, tá? Nós podemos colocar a pandemia aí no sentido tecnológico, tecnológico, tá? Como está? Como fica? E para onde vai? Tá? Então, no caso aqui, quando a gente está falando em termos de gestão, nós ainda não vimos essa teoria. Essa teoria nós vamos ver dia 8, na segunda-feira. E aí, vocês devem se perguntar, professora, o que está faltando para encerrar a TGA nesse semestre? Somente semana que vem, que não vai ser pontuado, porque a gente já está pontuando com essa atividade. Eu vou deixar um exercício lá. Agora sim, pessoal, se você sabe que você não perdeu nenhuma atividade, está fazendo tudo direitinho, ótimo. Mas se você sabe que no primeiro NPC você está com uma nota que não está legal, que você já perdeu alguma atividade agora e está um pouco perdido, mesmo que o exercício por inicialmente não valer ponto, com certeza eu vou observar se o aluno já não está muito legal, mas se ele fez o exercício. Porque se ele fez o exercício para alunos que vai faltar pontuação, que não consegue nem passar com média 7, tá? Aí, você fez o exercício, então eu vou corrigir o exercício. Então, a dica é, o exercício não é obrigatório para quem está fazendo tudo direitinho. Se por acaso você até está fazendo direitinho, mas está com uma nota baixa, ou se você realmente, por algum motivo, não conseguiu acessar o primeiro NPC e já está tentando retornar, minha mensagem, não desista. A gente está fazendo um trabalho para vocês não desistirem. A gente está fazendo um trabalho
para que a gente possa se ver no segundo período, e que a Fibra está enfrentando, todas as outras faculdades estão enfrentando também, isso é uma questão mundial, tá? Então, a gente está dizendo, ó, faz tua parte, entrega teu trabalho e deixa o resto com a gente. Se você não passar, a gente volta de novo, vai para o NAS, aí a gente não dá para cobrar tudo no NAS, aí a gente vai conversar com vocês paulatinamente, tá bom? Então, sem uma coisa de cada vez, com muita tranquilidade, se a sua consciência pesar e souber que está mais ou menos em termos de pontuação, faz o exercício, vai por mim, mesmo que não esteja valendo ponto, tá? Então, essa pandemia voltando, nós temos uma variável que é a tecnológica, tá? Essa variável que a gente está falando da tecnologia tecnológica, tá? Tem uma teoria que a gente ainda vai ver, que é semana que vem, tá? Que, para quem não sabe, é teoria da contingência, tá? Teoria da contingência. Professor, o que ela fala? Ela fala que a tecnologia ela é fundamental para a sobrevivência das empresas. Ela diz que a tecnologia ajuda na estratégia e posicionamento da empresa. Então, a empresa que tem tecnologia, ela consegue estar à frente dos concorrentes. Nesse movimento pandêmico, o que a gente tem visto? Poxa, a gente tem visto empresas, aulas, muito utilizando a tecnologia da informação, tá? Então, a gente tem visto o quê? O que a gente tem percebido? A gente tem percebido reuniões por videoconferência, tá? A gente tem percebido currículos entregues cada vez mais em plataformas online, tá? Nós temos visto agendamento de OS é ordem de serviço, tá? Via WhatsApp, que antes tinha aqui na empresa, tá? Nós temos visto também empresas abrirem contas no Instagram, que já tinha, mas cada vez mais. Então, empresas abrindo contas cada vez mais no Instagram, tá? E também o delivery. Delivery está explodindo aí, tá? Então, na verdade, o que a gente percebe é que no campo, tá? Especificamente aí da empresa, a tecnologia ela está sendo extremamente necessária para viver esse momento contingencial. Não tem como viver esse processo, tá? Sem a tecnologia. Então, ela é básica, tá? Ok? Então, olha só, 3 variáveis que a gente já pode abordar: ambiente, tecnologia e comportamento, tá? E eu vou abordar a última variável. Professora, só são essas que são afetadas? Não, mas eu estou colocando as mais para que possa te alicerçar num processo redacional. Se você encontrar outra, maravilha, traz para a gente, tá? Mas aqui eu estou imaginando, pela experiência que a gente tem em TGA, o que poderia ser feito, tá? Deixa eu salvar logo isso aqui. O objetivo é que eu deixe esse mapa conceitual lá para vocês, tá bom? Por isso que eu estou salvando. Uma outra variável também da pandemia é que ela tem afetado muito a estrutura das empresas. Porque elas buscam o quê? O que as empresas estão buscando? Enxugar custos, tá? Enxugar custos, tá? Reduzir mão de obra, seja através da demissão, que é a pior coisa, né? A desemprego estrutural, ou seja, por meio de suspensão de contratos de trabalho, como eu falei, suspensão de CT, que é contrato de trabalho, tá? E também elas têm feito muito alteração nos seus layouts. Pessoal, o que vai ter de alteração de layout pós-Covid? Como assim, professor, alteração de layout? Principalmente na engenharia e na segurança do trabalho, já tem um dado em que as empresas, se as escolas voltarem em agosto, talvez elas tenham que fazer um reajuste no layout. O que reajusta no layout? Fazer um certo distanciamento entre os alunos. Então, eu não sei como vai ficar na universidade ou nos centros universitários como nós, mas em termos de ensino fundamental e médio, como a minha filha, que estuda em colégio, eles já estão pensando uma alternativa para que distancie a cadeira entre os alunos, ok? E, na verdade, as aulas sejam semipresenciais, parte presencial, parte online. Então, segunda, quarta e sexta vai para aula, terça, quinta e sábado, incluindo o sábado como calendário,
fica online. Não é o caso de universidade e faculdade, porque a pessoa não tem o Enem para fazer, tá? Então, ela tem, na verdade, é que se qualificar e profissionalizar. Mas vocês sabem que matemática, português e história são disciplinas que têm o mínimo daquela carga horária e tem que ser visto mesmo, tá? Como nós também aqui, mas uma certa flexibilidade, porque você já é adulto, já é maior de idade. Então, nesse sentido, a teoria muito colocada aqui seria a teoria estruturalista. Professora, não poderia ser Weber? Não, porque Weber falava de um tipo ideal. E Weber dizia que o tipo ideal era formalizar, burocratizar. Pessoal, nesse tempo de pandemia, eu estou desburocratizando, eu estou flexibilizando. Então, Weber não tem como entrar, tá? Agora, a teoria estruturalista não, de Etzioni, que é o maior expoente, ele diz que tem que ter a estrutura formal. Já vou responder o chat, prometo. Estrutura formal com a informal. Elas têm que se unir, tá? Então, ele verifica a possibilidade das organizações serem mais flexíveis, tá? Então, nesse sentido, a minha sugestão para vocês, em termos de campo teórico, é que vocês têm todas essas possibilidades. Professora, eu gostei muito da teoria neoclássica, tá? Que fala de organogramas, que fala de departamentalização. Também poderia usar aqui, nessa mesma variável. Se quiser, pode. Teoria neoclássica, que nós ministramos, tá? Também pode, tá? Novos formatos de empresa vão surgir, provavelmente. Empresas cada vez mais .com, e-commerce, virtual, sem fronteiras, empresas em redes, empresas startups que já tem. Então, você pode, novos formatos organizacionais, tá? No sentido do que o futuro nos reserva. Então, pessoal, em termos de TGA, de explosão que eu podia dar nesse primeiro tempo de teoria, nos restam 3 minutos, eu vou responder o chat e a gente vem no segundo tempo só para esclarecer as dúvidas de vocês. Mas conforme sempre que eu prometo no Zoom, o objetivo do primeiro tempo do Zoom de aula é eu dar uma grande resumida. Então, é o que deu para eu fazer por hora. Deixa eu ver aqui o chat. Professora, temos que falar de todas as 4 teorias? Não, vocês podem escolher somente algumas, tá, Dani? Na verdade, eu estou dando várias opções. O que não pode é não ter. Tipo, eu não vou abordar nenhuma. Mas se ficar só no ambiente ou só estruturado, aí vocês escolhem. Eu estou dando um cardápio como se fosse self-service, tá? Vocês escolhem aquilo que vocês sentirem-se muito mais convictos e dizer assim, essa teoria eu domino mais que as outras. Então, aquilo que eu domino, eu sou melhor na argumentação, tá bom? Mas é liberdade de escolha mesmo, tá? Deixa eu dar aqui um stop. Pessoal, entendida essa questão de mapa conceitual ou ficou confuso? Ficou melhor? Como é que vocês... Me deem um retorno para saber se ficou tranquilo. Vocês estão me escutando? Sim, professor, eu consegui entender. Conseguiu? Tá. Então, o que nós vamos fazer? Como ele já está em 1 minuto e 38, vocês voltam com o mesmo link. Talvez eu demore 2 minutinhos, mas eu juro que não é mais do que isso. Por quê, professora? Porque ele grava o primeiro Zoom. E eu estou gravando para deixar no NEAD, tá bom? Então, vocês dão 2 minutos e entrem com o mesmo link, tá bom? E aí eu entro com dúvida que vocês tenham. Até, professora, como é que eu começo o trabalho? Olha, imaginei tal ideia. Aí vai ser só vocês no segundo tempo. A hora que vocês encerrarem, no sentido, claro, que a gente tem até 45 minutos, é a hora que a gente cessa a aula. Mas, em termos de resumo e de exclusão de ideias, o que deu para a gente fazer nesse primeiro tempo eu fiz, tá ok? A gente já se vê. Vai cair, pessoal. Mesmo link, tá bom?